Gente, hoje, como outras das tantas atividades do Comando Local de Greve, a gente combinou que Soraya iba a falar sobre a privatização da saúde, da EBC, a Agenda Brasil, não? E na verdade, a ideia central desta atividade, quando foi pensada no Comando Unificado, era retomar um pouco a discussão sobre a EBC e os novos ataques que temos a partir da Agenda Brasil, a proposta de Renan e demais, e todos os desdobramentos que isso está tendo, não? Nesse sentido, temos aqui a Soraya, que é doutoranda em Ciências Sociais aqui no programa de pós-graduação e que nos vai dar um quadro, digamos, sobre essa situação. Assim que começas a falar, que fazemos 30 minutos mais ou menos, como sempre, e depois abrimos para questões, para perguntas e demais. Então, bom dia, né? Essa atividade, ela de fato, né, ela tem o objetivo da gente atualizar os ataques ao SUS, né, nesse contexto de crise econômica, crise política. Infelizmente, né, a gente tem notícias diárias, né, assim, de novos ataques. Eu estava preparando a fala e sai a notícia dos cortes, com mais 3,8 bilhões de cortes também para a saúde, né, e além de outros impactos aí em relação a formas de contratação, né, tudo isso que vai definir aí o funcionamento do SUS no próximo período. E a gente tem o objetivo também de, com essa fala, na sequência, né, além da gente fazer um debate, pensar as formas de intensificar, retomar a luta contra a IBSER, né, que a gente tem essa peculiaridade, né, da UFCG de ter tido a adesão monocrática, né, do reitor e não ter ainda o contrato, não ter a conclusão dessa adesão, o que coloca também uma possibilidade de reversão maior do que nos lugares onde já teve a adesão. Então, a ideia é traçar esse panorama e no debate também a gente pensar essas formas práticas, né, de responder, e que para a gente, assim, tem a convicção de que para responder a isso é fundamental rearticular o Fórum em Defesa do SUS, né, a gente retomar esse instrumento e vincular, inclusive, com esse momento de greve, né, tanto da UEPB como da UFCG. Então, em relação aos ataques, né, à saúde, é importante a gente sempre ver que isso não está relacionado somente ao contexto de crise, né? Tem um projeto em curso que, com a crise, ele vai sendo aplicado de forma mais intensificada. E dá para a gente ver que aquilo que foi feito no governo Lula de privatização e desnacionalização do setor educacional, no governo Dilma, a ênfase maior tem sido na saúde, né? Até mesmo porque a educação já vai chegando a um grau de oligopolização, né? De concentração que ainda não tem tanto mais a se avançar nessa concentração, né? Já que a gente tem uma só corporação que já tem o mesmo número de vagas que todas as federais juntas. Agora, na saúde, com a existência do SUS, ainda tem um grande terreno aí para essa entrada, né? do capital e, sobretudo, do capital internacional, né? Nesse momento de crise. Então, isso não é uma medida só de agora. No próprio primeiro mandato da Dilma, né? Nos primeiros 30 meses, isso é um dado do TCU. A cada dia foram fechados 12 leitos públicos e abertos 9 leitos privados. Né? Então, a gente vê uma política claramente de destruição do sistema público e fortalecimento do sistema privado, via financiamento, subsídios. E é interessante a gente ver esse processo, porque quando a gente está falando, né, principalmente da saúde, a gente está falando da morte dos trabalhadores que não podem pagar pelo acesso à saúde privada, seja por tratamento inadequado, né, ou bloqueio mesmo nesse acesso. Então, eu sempre lembro, né, daquele caso do Hospital Evangélico do Paraná, né, que tinha uma médica que ela matava, né, os pacientes. E a gente olha isso como um exemplo de loucura, puramente, né? E aí, de repente, a gente vê que essa loucura individual, ela está totalmente vinculada com esse processo. Por quê? Ela matava o paciente do SUS para liberar o leito para o paciente privado. Né? Então, assim, ela só levou ao extremo uma lógica que é feita institucionalmente, sem ninguém manchar as mãos de sangue, mas que também está matando muita gente, né? E exige uma resposta. Né? Então, quando a gente vê uma adolescente, né, que morre por meningite, né, um bebê que morre sem tratamento, né? Todo esse processo tem a ver com esse contexto de mercantilização e de destruição da estrutura pública. Em 2015, né, então,
a gente vai ter a continuidade desse processo de intensificação nesse contexto de crise. Né? Também, no início do governo Dilma, foi quando teve aquelas grandes operações, né, envolvendo grupos internacionais, como a United Health, né, que comprou 90% da Amil, que já é responsável pela grande maioria dos planos de saúde privados do país. Né? Ela já tem 90% dos planos privados. Então, esse financiamento, essa forma, vão estar totalmente vinculados com a política seguinte, né, que a gente vai ter, né, que vai sendo colocada. E é importante a gente ver a presença dessas corporações, como a United Health, porque ela tem total vinculação com a destruição do sistema público em vários países. Por exemplo, a Inglaterra, né, sob a Thatcher. Quem vai entrar lá para fazer isso? A United Health. E a mesma que está entrando agora, né, com mais força aqui no sistema de saúde do Brasil também. Então, em relação aos ataques mais recentes, né, agora de 2015, então a gente tem essa questão, né, da desvinculação das receitas da União. Então, falar alguns mecanismos em relação à questão de financiamento. Né? Então, a perspectiva de manutenção do quadro de subfinanciamento do SUS. Então, a desvinculação de recursos da União, que já é uma política antiga, né, que é criada com a FHC, inicialmente com um nome bonito, né, de Fundo Emergencial Social, né, agora já fala claramente, é para desvincular os recursos que seriam de gasto obrigatório da União. Né? Então, essa desvinculação, que hoje é de 20%, né, desse orçamento da Seguridade Social, Saúde, Previdência, Assistência, se a gente for ver de 2005 a 2010, né, um tempo de 5 anos, foram 228 bilhões de reais que, então, foram retirados da Seguridade Social. Aí o pessoal fala que volta por meio de emendas, né? Mas a gente sabe que aí não é de acordo com aquilo que é necessário, e sim de acordo com as demandas dos parlamentares, né? Os currais eleitorais e toda essa dinâmica. E na proposta de 2015, a proposta de orçamento, o governo projeta uma desvinculação de 122 bilhões, né? E também a prorrogação né, para 2023 e o aumento não mais de 20% de desvinculação, mas agora de 30%. Então, isso é um elemento aí recente. Em relação à forma de contratação, a gente já tem esse cenário criado, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o gasto com o pessoal, e o quanto isso incentiva a forma de terceirização, porque aí o dinheiro não entra, né, na conta de pessoal, entra na conta de custeio, como a gente está vendo aqui, né, nas contas da universidade e tudo. E com a derrota, né, que o movimento teve no STF, com o julgamento de constitucionalidade das organizações sociais, então vai estar colocado de forma mais intensiva a questão da privatização na forma de contratação do pessoal, que é o que a gente vê também com o anúncio de ontem, né, com a suspensão dos concursos em 2016. Se vai ter suspensão de concursos, tem o limite de gasto com o pessoal, né, colocado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e o STF já falou que tudo bem contratar via OS, então a perspectiva é de intensificar essa forma de privatização também, né, na gestão, na contratação do pessoal. A gente teve também alguns elementos, né, como a Emenda Constitucional 86, agora de 2015, que ela reitera e constitucionaliza esse subfinanciamento, porque também ela colocou a questão do orçamento impositivo. E aí ela diferente do que era proposto pelos movimentos populares, né, de 10% da receita bruta, né, corrente bruta do Estado, coloca 15%, mas da receita líquida, o que vai diminuir também o financiamento. E isso se soma à Emenda Constitucional 29, né, que virou a Lei Complementar 141 de 2012, que condicionava o orçamento da saúde à variação do PIB, e num cenário, né, de PIB negativo. Então, as perspectivas também não são nada boas. Aí a gente tem o ajuste fiscal, que, somado o corte de ontem, né, então vai somar na saúde 16,4 bilhões de reais que vão ser retirados, então, do orçamento. A gente tem também, né, nesse cenário de crise, perspectiva de queda de arrecadação, né, e aumento de gastos, tal, né, contingenciamento, né, nos estados e municípios. E um ataque também, né, que é bastante recente, que vem nesse segundo mandato da Dilma, é a abertura da saúde para o capital estrangeiro. Então, aqueles setores que tinham que fazer manobras, né, por meio do capital financeiro para conseguir entrar nos planos de saúde, né, e entrar pelas beiradas no sistema de saúde, agora ele está plenamente autorizado a participar de uma forma escancarada.
E nesse momento também, né, de desvalorização do real diante do dólar, isso favorece que entre mais capital, né, principalmente norte-americano, né, o que já tem acontecido, né. E o modelo norte-americano, né, não é modelo para ninguém em relação à saúde, que é a forma mais cruel mesmo, né, de atendimento, de você entender a saúde não como direito, né, mas sim como um rol de procedimentos que tem determinado valor e você escolhe aquilo que você pode pagar. Né? Então, para quem já assistiu o documentário do Michael Moore, né, do Cico, ele mostra bem, né, a pessoa teve um acidente e perdeu 2 dedos, ela tem que escolher, o dedinho é tanto, o dedo tal é tanto para reimplantar, né? Qual que eu vou colocar? Né? Eu não tenho dinheiro para colocar os 2, qual vai ser mais útil, né? Então, essa é a consequência de você entender a saúde como mercadoria. E também, essas corporações, esses grupos, eles têm essa prática, né, que os planos de saúde também já têm, de seleção de riscos. Né? Então, pacientes crônicos, doentes psiquiátricos, né, todos esses que não são tão rentáveis ou são mais problemáticos, né, do ponto de vista do atendimento da saúde, eles são rejeitados já de cara, né, por serem procedimentos mais custosos, né. Então aí deixa isso para o SUS, né, e o restante eles querem só, né, o filé mesmo, né. Então essa lei, né, de abertura da saúde para o capital internacional, ela também permite a compra dos hospitais filantrópicos, né, a gente vê a crise das Santa Casas, né, tudo isso, e aí vem essa solução, né, do capital estrangeiro, e por essa via, então, vai ser como esse capital estrangeiro vai conseguir entrar no próprio sistema do SUS, né, pelos filantrópicos. A gente já teve uma grande operação já realizada por conta dessa lei, que foi aquela compra da rede de hospitais DOR, né, que foi uma operação de 3,2 bilhões, né, de reais, e foi comprado por um fundo de Singapura, que é o mesmo fundo que é acionista da Croton, que é aquela do setor da educação. Então, a gente vê como esse momento de crise, de destruição dos serviços públicos e ao mesmo tempo, né, de crise de superprodução, que o capital não consegue se valorizar na produção, eles rondam o que eram direitos sociais para transformar em serviços, mercadoria, né, de forma mais incisiva, né, e mais violenta, inclusive. Outro elemento que dá pra gente considerar, né, como esse ataque à saúde, também é esse retorno da CPMF. Né? Agora ela vem com o pretexto de pagar a seguridade, mas não se mostra para a população que, na verdade, são mecanismos para aumentar para garantir o superávit, né, o pagamento dos juros da dívida. Então isso joga para a população, olha só, né, a saúde pública, a previdência, a gente precisa ficar pagando, né, pagando mais uma vez e, né, por esse mecanismo se oculta, né, que é mais uma forma de garantir o superávit. Outro elemento também, né, recente e que tem bastante a ver com o contexto da crise econômica, né, e a crise política é a Agenda Brasil, né, que foi apresentada agora em 10 de agosto pelo Renan Calheiros. Num momento de crise política muito agravada, de instabilidade, ameaças, né, do impeachment por alguns setores do DEM e do PSDB e também do PMDB, o Renan Calheiros, ele trocou, né, o seu apoio, né, condicionou o seu apoio à aplicação da tal Agenda Brasil, né, que é uma agenda de algumas medidas, né, que sinalizam para mais destruição de direitos, né. Então, nesses elementos colocados na Agenda Brasil, que foram acolhidos pelo governo como a agenda do país mesmo, né, de fato é um programa para o país, tanto pelo Levi como pela Dilma, tem alguns elementos que dizem respeito à saúde. Né? Um deles é essa questão do equilíbrio fiscal, que às vezes a gente não coloca diretamente na questão da saúde, mas tem tudo a ver com a questão da saúde. Por quê? Ele faz a exigência da garantia de maior desvinculação da receita orçamentária. Né? Ou seja, aquilo que a Dilma já está fazendo de prorrogação da DRU e também de aumento de 20% para 30%. Outro elemento é de impedir a judicialização, né, dos tratamentos de saúde, os tratamentos experimentais. Então, isso ao mesmo tempo que livra os planos de saúde, também isentaria o próprio SUS, né, de pagamento de tratamentos mais custosos, tal, né? Então seria também mais uma maneira, né, sem entrar no mérito do que significa essa judicialização, como ela também, em alguns momentos, é utilizada pela própria indústria farmacêutica, né, para garantir mais
em geral, né, a busca é da garantia da saúde, né, de pacientes, né, de tratamentos que não são garantidos pelo SUS. E aí a Agenda Brasil coloca isso como um elemento também, né, dessa condição do apoio do Senado a Dilma. E outra proposta, né, que a gente sabe que eles colocam como balões de ensaio, né, é aquela do fim da gratuidade do SUS, né, do copagamento, de acordo com a faixa de renda do imposto, né, da tabela lá do imposto de renda. Então, isso foi colocado, né, teve uma rejeição imediata, né, por parte do movimento da saúde, até mesmo por parte do ministro, né, porque é um ataque muito frontal, sendo que quando você faz pelas beiradas tem bem menos rejeição, né, quando vai se instituindo a dupla porta de entrada, também são formas de se pagar, mas não dessa forma direta, né, do pagamento por procedimentos, por consultas, né, por exames, etc. Então, isso em tese, né, foi retirado, né, mas a gente sabe que essa é uma intenção, né, que eles vão buscando a melhor oportunidade para implementar. Então, isso eu estava falando principalmente em relação ao governo federal, teve também a questão do STF, mas tem todo um ataque particular, né, por parte também da Câmara, né, sob a condução, sob a presidência do Eduardo Cunha. Ele está tentando aprovar um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 451, que vai alterar o artigo 7º da Constituição, inserindo um novo inciso que diz o quê? Que todas aquelas pessoas que forem contratadas e tiverem carteira assinada, tirando os empregados domésticos, né, como sempre, devem ter a garantia de que os seus empregadores pagarão um plano de saúde para eles. Então, bom dia. Alguém estacionou uma pajeira ali perto da Tecel? Não, aqui não. Ah, obrigado. Minha pajeira eu deixei. Ninguém, eu deixei em Buenos Aires. Então, isso é um golpe imenso, né? Aparece para os trabalhadores que já estão desacreditados em relação ao SUS, né? Que é uma coisa progressiva, né? Provavelmente vai ter isenção fiscal, né? Por parte do governo, se isso for aprovado, né? Então, o governo vai financiar a rede privada, né? Garantir isso. E transforma o SUS numa assistência focalizada para os desempregados, desvalidos, ultramiseráveis, né? Então tem, né, isso aí também. E a perspectiva, né, de aprovação, a gente sempre fica receoso, porque existe uma chamada bancada, né, da saúde privada já que foi financiada, né, nessas últimas eleições. Em 2014, 40 empresas de plano de saúde privados, né, eles doaram 54,9 milhões de reais para os candidatos. E desses candidatos que eles financiaram, eles elegeram a Dilma, 3 governadores, 3 senadores, 29 deputados federais e 29 deputados estaduais. Então isso já é um compromisso fechado já com esses segmentos e como eles agem como lobistas, né? Então para ampliar mesmo esse favorecimento lá dentro. E esse montante de 2014 foi muito superior ao de 2010, né? Cresceu 263%. Né? Em 2010, a Qualicorp doou 1 milhão para Dilma e 500 mil para o Serra. Dessa vez foram 4 milhões, né, para Dilma. Então a gente vê, né, que de fato não é por acaso que o primeiro mandato, principalmente o segundo mandato da Dilma, tem colocado a saúde pública no alvo mesmo, né, do ajuste fiscal e das políticas privatistas. Dentro disso, a gente vê a situação dos HUs, porque os HUs eles têm a peculiaridade de ser onde se tem o atendimento de média e alta complexidade, né, atendimentos custosos, pesquisa, e os planos de saúde eles ficam de olho no HU, porque eles não querem criar também essa rede, né, porque é uma rede de alto custo. Embora esteja havendo financiamento do BNDES para a criação de hospitais privados, né, e o governo coloca que essa é a perspectiva mesmo, seja governos estaduais, municipais, né, ou federal, tem um grande interesse desses planos de saúde nos hospitais universitários, né? Em alguns estados, eles inclusive são os únicos a ter esse atendimento de média e alta complexidade. E tudo indica, né, que a EBSER vai ser a forma de entrada tanto do capital estrangeiro como dos recursos privados. Que, por mais que eles insistam, né, que é uma empresa pública, né, todas essas coisas, a gente sabe que ela pode ter subsidiárias. E é justamente nessas subsidiárias que entra esse setor que, inclusive, pode ser do capital
internacional. Então, o modelo, né, quando a EBSER foi criada, o ex-presidente, né, o Rebelato, ele falava que o modelo que tinha, né, de hospital universitário era o hospital de clínicas lá do Rio Grande do Sul. E é interessante ele falar que esse é o modelo, porque lá eles têm 4%, né, das verbas que vêm do setor privado, por meio da dupla porta de entrada, né, desses procedimentos, só que eles usam 20% da estrutura do hospital. Ou seja, essa dupla porta de entrada não é nem só, né, você ter o pagamento e quem está pagando vai levar aquilo que ela está financiando. Além de tudo, se mantém o financiamento do SUS para esse setor privado. Porque também a gente tem, né, tem formalmente uma lei que obriga o plano de saúde, quando ele usa a estrutura do SUS, a ressarcir o SUS, mas esse ressarcimento é ínfimo. E a gente tem hoje na Agência Nacional de Saúde, né, Suplementar, que é quem controla o sistema privado, um cara que era advogado do cartel da saúde privada, né, que é um médico, que eles, antes de entrar como presidente da ANS, ele defendia que não tinha que ter ressarcimento, porque se o SUS é universal, né, aí eles defendem, o SUS é universal, tem que pagar para todo mundo. Agora, por que o plano de saúde corta fila, né? Isso aí eles não falam. Aí ele já defendia isso, que não tinha que ter o ressarcimento. E agora ele é a raposa, né, que cuida do galinheiro. É ele que faz esse controle. Então a perspectiva é de uso da estrutura pública e ressarcimento próximo de zero mesmo, né? Então é isso que se coloca. A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, ela já tem feito, né, produzido materiais, ela fez um relatório analítico, né, falando sobre a situação da EBSER. Porque a gente teve um momento inicial que a gente apontava o que poderia acontecer e hoje a gente já tem um quadro que a gente pode já dizer o que está acontecendo, né? Qual é a realidade dos lugares que estão sendo gerenciados pela EBSER. Então, já são inúmeras denúncias, né, de irregularidades, prejuízos financeiros e serviços insuficientes. Né? Um dos casos mais notórios é o do Piauí, né, onde teve a primeira adesão e que tem um relatório do Departamento Nacional de Saúde, né, o DENASUS, mostrando todo o descalabro e o quanto eles, coisa de 1% do que é pactuado que eles estavam fazendo, né, uma coisa muito baixa mesmo, com fechamento de UTIs e toda essa realidade. A gente tem também denúncias mais recentes aqui de Pernambuco, né, em relação, teve uma greve de residentes por falta de materiais básicos, né, de saúde. Então, tem também a questão do desperdício, do uso do dinheiro público nas capacitações. Então, para gerenciar os hospitais públicos, a EBSER oferece uma capacitação à distância feita pelo Sírio-Libanês, né, um grande hospital privado, e que custou, né, só uma primeira etapa lá à distância, custou 10 milhões de reais. Aí, para favorecer esses superintendentes, né, que são aqueles que se venderam mesmo para a EBSER, aí fazem viagens técnicas à Europa para conhecer as redes hospitalares, né? Então, isso na verdade não é uma capacitação, e sim uma recompensa para aqueles que se venderam mesmo, né, para a EBSER. Aí a gente tem também as irregularidades denunciadas nos concursos, né, onde eles aconteceram. A gente viu o caso aqui do Rio Grande do Norte, né, dentre outros. A insatisfação dos empregados contratados pela EBSER, eles são extremamente desonestos, né, colocam um plano de carreira no site, na hora que o pessoal vai ver, tirou, colocou outro no lugar, né, e hoje foi deflagrada, né, pelo menos tinha um indicativo, a greve dos trabalhadores da EBSER lá do Distrito Federal, né, então já aconteceram algumas greves e hoje está sendo deflagrada mais uma, né, o que mostra que essa solução, né, que era apresentada também para os trabalhadores, né, não passa de um engodo. E também a questão, né, como a EBSER ela trouxe à tona o desrespeito à autonomia universitária e aos órgãos colegiados das universidades. Então, foram várias as denúncias de golpes, né, Rio Grande do Norte, em 40 segundos, né, foi aprovada, e antes teve uma reunião que teve agressão a sindicalistas. No Paraná, né, com o uso da tropa de choque, gás e votação via celular. Aqui em João Pessoa, né, em que a reunião foi suspensa e a reitora levou as pessoas ali pelos fundos para ir para o seu gabinete, né, e com segurança impediu a entrada dos demais para aprovar a EBSER. Então, em vários lugares, essa adesão foi feita de forma extremamente autoritária, né? Aqui, acho que é sempre difícil a gente mensurar, né, quem ganha, né, o prêmio de mais autoritário, mas aqui é um caso a ser destacado, porque teve uma rejeição, né, por parte do colegiado pleno, por 36 votos a 4,
né? E o reitor depois fez adesão monocrática, desrespeitando, né, a própria decisão da comunidade universitária. E por que, né, que isso acontece? Porque a IBSER, ela é difícil de convencer alguém pelos seus méritos, né? Que ela é boa. Então, como uma medida de favorecimento, né, de uma ultra minoria, para ela ser implementada, ou é pela via dessa compra, né, de alguns, ou combinado, né, com o autoritarismo, né? Então, por isso que essa forma de adesão, né, assim, se a gente for ver o relato de cada universidade, foi feita de forma tão violenta, né, passando por cima mesmo de qualquer resquício de autonomia universitária que a gente possa ter. E desde que houve, né, o início aí das adesões, são várias demandas judiciais de cancelamento, liminares, né? Então são esses elementos aí que a frente destaca. E é interessante a gente ver que, sim, isso não é criação, né, da Dilma, do Lula, né? Assim, embora o Lula tenha criado a lei da IBSER no seu último dia de mandato, né? A gente fala que ninguém cria uma coisa boa no último dia de mandato. Então foi, se não me engano, 31 de dezembro de 2012? 10, né? 2010, né? Foi. 31 de dezembro de 2010, isso. E, então teve essa criação, a Dilma depois reeditou e transformou em lei, mas a gente sabe que esse processo, tanto da IBSER como da privatização mais geral, eles não são de criação, né, desses governos. Eles têm aí toda uma fundamentação anterior. Se a gente for ver o relatório do Banco Mundial de 1993, em que ele propõe a reforma do Estado, já tem a defesa do novo sistema de saúde no Brasil, né? E o que ele indica? Que esses sistemas sanitários administrados pelo governo são grandes demais e deveriam ser reduzidos. Para tanto, são necessárias alterações jurídicas e administrativas, facilitadoras da prestação de serviços pela iniciativa privada e que deveria, inclusive, receber subsídios públicos para prestarem serviços, promovendo cortes de investimentos em hospitais públicos terciários. Então, está aí nesse relatório de 93 exatamente o que tem sido implementado. E esse relatório, ele vai desembocar depois, em 2011, no empréstimo de R$ 1 bilhão e 200 mil reais de um acordo firmado entre o MEC e o Banco Mundial para impulsionar um projeto, né, que era intitulado de Projeto de Modernização dos Hospitais Universitários Federais. Então, no texto do projeto, quais são os objetivos? Reduzir as despesas governamentais, com as unidades de cuidados terciários e a formação de especialistas, ou seja, com a residência médica. Então, está falando diretamente, né, do que a gente está vendo, né, que está acontecendo. Ter o financiamento de um pacote mínimo de cuidados, facilitar o desenvolvimento do setor privado, encorajar o financiamento privado e a provisão do seguro para os serviços clínicos e encorajar o fornecimento de serviços clínicos do setor privado, incluindo aqueles que têm financiamento público e o financiamento do governo para a saúde pública de um pacote mínimo de serviços clínicos, né? Então, você vê que o acordo que foi firmado entre o MEC e o Banco Mundial, ele já traz, né, o que é a IBSER e a participação do MEC nessa destruição mesmo dos hospitais públicos. E o que vai estar explícito também na lei da IBSER, né? Essa questão de diminuir o tempo de internação, né? Todos os elementos que são colocados. Hoje, qual que é a situação de adesão à IBSER? Então, no último período houve novas adesões. Então, dos 50 HUs, 31 já têm contrato assinado com a IBSER e 19 não assinaram. Das 35 universidades que têm HUs, 25 assinaram contrato e 10 não assinaram. As 10 que não assinaram, inclui, né, a gente, mas, assim como nós também, a UFO teve a adesão, mas não o contrato. Então, hoje no movimento, então, a gente vê que além da bandeira, né, de fim da IBSER, revogação da IBSER, que é o que aparece, né, na pauta da greve dos docentes, né, federais, mesmo que não tenha tido muita divulgação, mas é a parte daquela pauta mais completa, em alguns lugares já tem aparecido a bandeira da descontratualização, né, de desfazer os contratos com a IBSER, até mesmo porque ela não cumpre nem aquilo que ela prometeu. É uma via, né, perigosa, né, porque muitas vezes para a gente argumentar o fim do contrato tem que falar eles não estão cumprindo o que prometeram, mas se eles cumpriram o que eles prometeram também é ruim.
né? Não, a gente vai cumprir. Não, a gente não quer isso, né? Por isso que assim, a perspectiva mais geral é essa, né? De insistir, né, Fazubra, ANDES, servidores públicos federais, a defesa que tem que extinguir a lei de criação da EBSER. Né? E é claro que nas lutas em cada universidade, aí taticamente vão vendo, né, como fazer isso. Pra gente, a gente tem que insistir, né, que não tenha adesão, né, tem que garantir isso, porque não houve contrato, é muito mais fácil de onde ela já está fazendo essa gestão. Acho que falando de, né, alguns elementos, né, para a gente pensar essa resistência, assim, é muito importante que a gente pense como unificar os efetivos e os terceirizados. O caso da Federal do Paraná foi onde isso foi feito de forma mais sistemática, em que houve, né, atuação por parte do sindicato, que agregava também os trabalhadores da FUNPAR, e houve a defesa de efetivação desses trabalhadores. Essa defesa acabou se transformando num acordo, né, que o Judiciário fez a intermediação, né, porque houve greve desses trabalhadores da FUNPAR, para garantir a estabilidade deles até a aposentadoria. Então, isso coloca um elemento em que a gente traz para a luta também os trabalhadores da saúde. Se a gente não tem essa perspectiva, a gente vê como foi naquela audiência com o Varandas, né, lá no Lauro Vanderlei, né, lá de João Pessoa, em que ele fala, a gente tem que demitir todo mundo que está nas fundações e fazer o concurso. E aí, aquele plenário cheio de gente de jaleco que trabalha nas fundações, fica assim, bom, vocês estão me chamando para lutar, para vocês me demitirem, né? Como que eu vou me somar a essa luta? Né? Então, essa defesa, né, do direito ao trabalho e tal, com uma perspectiva, né, que a gente tenha isso no movimento, de efetivar esses atuais trabalhadores que já mostraram, né, alguns estão mais de 10 anos trabalhando nos HUs, que sabem fazer esse serviço, que são capazes, né, e eles não precisam de um concurso para mostrar isso, e aí para as novas vagas que se abra o concurso, mas que se garanta a efetivação desses trabalhadores. Em relação à questão da autonomia e democracia, né, a gente aqui, do ponto de vista político, né, deu a resposta da realização da Assembleia Geral Universitária, não o colegiado, porque a gente vê como nas universidades os próprios colegiados são cúmplices, né, fazem parte dessa burocracia universitária, né, como a gente viu aqui também. Então, essa defesa da Assembleia Geral Universitária, né, que foi encampada pelo movimento, mas a gente não teve a força, né, para realizar assembleias massivas mesmo unificadas. E a bandeira também, né, que foi encampada pelo movimento estudantil, né, de que, na verdade, a universidade deveria ser gerida pela própria comunidade. Isso é a questão da autonomia universitária, né, e daí a bandeira, né, de substituição do reitorado pelo cogoverno, né, de estudantes, professores e funcionários assentados na Assembleia Geral Universitária. E a gente vê também, né, esse quadro que mostra, né, que as ilusões do judiciário não dá para a gente continuar confiando, né, a gente viu o resultado da votação da ADIM, das OS, então nada indica que a ADIM em relação à EBSER vai ter um resultado favorável para a gente, porque o poder de classe, né, do Estado se manifesta, seja no Executivo, no Judiciário ou no Parlamento. E também a gente refletir, né, qual a resposta, né, que a gente tem que dar para que a saúde deixe de ser mercadoria. Então a gente tem, né, na frente nacional a visão predominante é aquela que vem do movimento da reforma sanitária, né, que é enunciada claramente como, por meio do aumento do financiamento, a gente vai ter um aumento da qualidade e isso vai levar à quebra do sistema privado, né, como se fosse uma concorrência, e a garantia da estatização progressiva do sistema de saúde. E a gente vê que está tendo, na verdade, uma privatização acelerada e não uma estatização progressiva. Então, a corrente da qual eu faço parte, né, que é a corrente proletária na educação, né, do POR, a gente tem levado ao movimento a defesa de que a gente tem que começar a retomar a bandeira da estatização do sistema privado, né, como essa perspectiva que coloca, que traduz numa bandeira essa conexão que já tem na realidade entre a vida das pessoas, né, que está sendo limitada pelo direito à propriedade privada, né, o direito dos capitalistas explorarem a saúde, né, cada vez mais. Então, a gente sabe também, né, que esses problemas não são recentes, eles têm a ver com a nossa formação social, a etapa do capitalismo que a gente vive, né, a formação social semicolonial no Brasil, porque saúde não é só hospital, né, saúde é questão de garantia de alimentação, a gente tem aí as multinacionais controlando, envenenando, né, a alimentação de todo mundo, garantia de água potável, esgotamento sanitário, emprego, né, salário, e para a gente poder ter mesmo essas condições, aí é necessário fazer rupturas muito maiores, né,
Por isso que a ideia, né, é a gente discutir mesmo a saúde, mas vinculando com as questões mais gerais, que, a meu ver, né, passa inclusive pela defesa, né, da defesa da soberania nacional, né, a gente acabar com essa amarra, né, que é o pagamento dos juros da dívida, né, dessa dívida externa e interna, né, essa dívida pública, né, e assim, essa luta, né, pela saúde pública é algo bem sentido pela população, mas a população reivindica, né, de forma genérica mais saúde, que é uma coisa que cabe na boca de qualquer demagogo, né, vou garantir mais saúde, como, né, pode ser privatizando, pode ser fazendo o que for, né, então quando a gente coloca essa defesa, por exemplo, da estatização, porque a gente não concorda que saúde seja mercadoria, aí já é uma bandeira concreta que já mostra, né, que nenhum político vai encampar isso, né, dessa forma, fazendo demagogia, e que já coloca que vai ter que ser as próprias massas aí em luta que vão ter que impor isso, né, por meio dos seus métodos, da ação direta, das greves, né, e das manifestações. Então, assim, são esses elementos, né, que eu trago para a gente debater e assim, o debate a gente pode fazer tanto sobre, né, essas questões mais gerais, mas também como que a gente vai dar continuidade à luta contra a EBSERH aqui na UFCG. Muito obrigado, Soraya de Carvalho, por sua apresentação tão qualificada. E agora vamos a pedir à plateia que comenzamos com as questões. Por favor, se inscrevem.